Marisa Azul, em 2012 já estudava sobre a biodiversidade nos ecossistemas urbanos. O que propunha nessa época para Coimbra? Bem, na verdade, não foi em 2012 em termos de estudos de biodiversidade em ecossistemas urbanos, mas mesmo no virar do século. E com escolas, numa dinâmica que começou por ser formação para professores, que é desde começou por ser no secundário e depois passou para o segundo, terceiro ciclo, primeiro ciclo e acabou no pré-escolar. E foi envolvente no sentido de quase que uma necessidade para quem trabalha em biologia e em ecologia, pelos equívocos. Nós, ainda que um bocadinho ao lado deste a dinâmica que nos traz aqui hoje, ou talvez não, mas nós quando fazíamos a pergunta na formação de professores e chegávamos a perguntar, efeito de estufa é uma coisa boa ou uma coisa má? Chegávamos a ter respostas de 50% de é uma coisa má. E efeito de estufa é uma coisa boa. E entre isto, o que é biodiversidade? Porque o conceito de biodiversidade é um conceito político. E, portanto, o que é a simbiose? Também é um conceito que foi uma necessidade, do ponto de vista da biologia, de tentar perceber o porquê da coexistência entre espécies. Portanto, o conceito surgiu de uma necessidade quando descobriram que os líquenes não são um conjunto de seres vivos, mas são uma relação. E existe um indivíduo, existe um outro indivíduo, mas é o junto que forma um conjunto, e é esse conjunto que é funcional, e nós temos muita tendência de acrescentar um ponto às vezes aos conceitos. Eu sou muito fã de glossários. E então, o objetivo era documentar biodiversidade. Documentar. E biodiversidade no sentido estrito. E as pessoas terem a percepção do que é a biodiversidade nativa, com isto quero eu dizer silvestre, que está por aqui há cerca de 350 mil anos, mais coisa, menos coisa. O que veio depois, o que é cultivado pelas pessoas, e tudo isto foi, no fundo, depois evoluindo. Evoluindo no sentido de os professores frequentavam as ações de formação e desenvolviam as atividades na escola e traziam resultados. E traziam resultados e procuravam mais, traziam histórias dos pais, os miúdos, o aluno mais fraco começava a destacar-se porque tinha uma história para contar e motivava-se por outros temas, às vezes através destas próprias histórias que nós trazíamos e da documentação da biodiversidade. Com isto, na cidade, nós repensámos os vários espaços que podiam ser utilizados do ponto de vista comunitário. Fomos desde Valdecanas, no outono e na primavera, documentar o que é que era aquela mata, se era um jardim, se era um espaço recuperado por pássaros, porque os pássaros têm uma função importante na germinação e na parte da recuperação também das nossas áreas envolventes. Fomos à malta, portanto, do Chopal, estivemos no nosso bosquete de Val do Inferno, no Jardim da Sereia, e fomos sempre, ora diagnosticando cogumelos, ora plantas, ora começando também a ouvir os sons dos pássaros, como nós tivemos aqui, embora não seja a minha área, mas essa percepção e o documentar, e depois envolvemos também outros colegas, nomeadamente colegas da área da arquitetura e do desenho, e técnicas de registro e de conciliar o sentido de observação, o sentido crítico, a história, as tradições, e tudo isto começou a crescer. E chegamos a um ponto, também dentro do que nós se calhar vamos discutir aqui para a frente, que este sentido crítico acaba por ser um motor de mudança. Portanto, se em 2012 havia essa vontade de começar a termos esses diagnósticos para criar os corredores verdes, para envolver a cidadania numa aproximação aos ecossistemas naturais, depois quando veio a Troika e as formações continuaram, tivemos uma formação na zona periurbana, uma zona rural, e foi tão gratificante quanto emocionante
perceber que quando trabalhamos as plantas silvestres comestíveis, desde da parte da sobremesa, a entrada, sopas, whatever, famílias que ficaram sem financiamento, a forma como olhamos para as plantas silvestres e como toda a envolvência escolar, a partir das plantas silvestres, começou a criar sobremesas, refeições nutritivas, o brilho com que os professores traziam, porque não é? São um elemento determinante, a comunidade escolar é de facto determinante nesta ligação daquilo que nós produzimos nas universidades e na mudança, na transformação de sociedades. Portanto, perguntar o que é que eu queria mudar nessa altura, que se permanece em 2021, não mudou assim tanto. Quando nós estudamos a natureza torna-nos humildes e nós aprendemos que estamos interdependentes uns dos outros. E se há algo que que a ecologia nos ensina, na ligação entre as pessoas e o meio ambiente, é que quando nós temos um conhecimento, podemos ter errado até um determinado momento, mas podemos, com esse conhecimento novo, agir de uma forma diferente e melhor. O que aprendemos, e para as cidades, é que é importante nós transmitirmos este valor que a biodiversidade desempenha enquanto perpetuidade de dinâmicas naturais e também em termos de própria saúde ambiental e saúde pública. Portanto, isto foram também temas que foram construídos também com os próprios interesses de investigação, mas diria que neste momento é um pouco isso, é unir a diversidade com saúde e agora nesta década em que estamos dos restauros dos ecossistemas, no fundo, muito bem, temos aqui mais uma janela de oportunidade, mas não temos assim tantas. Portanto, é preciso ir à base, ao conhecimento básico e perceber como é que nós realmente dependemos desta biodiversidade para nós próprios nos sentirmos melhor. Acho que é um bocadinho isto. Carlos Silva coordena na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra o projeto Ecoescolas. Quer-nos falar um pouco sobre o que se propõe esse projeto para a escola e o que tem a ver com a restauração dos ecossistemas? Relativamente ao programa Ecoescolas, há muito a dizer. Eu vou tentar restringir-me um pouco à pergunta que foi feita e também às expectativas que são criadas à volta desse programa. É um programa nacional com ligações também internacionais. A Escola de Enfermagem de Coimbra aderiu no ano passado, já está galardoada com a bandeira verde e pretende envolver toda a comunidade escolar nas questões relacionadas com o ambiente em todos os níveis, nomeadamente a questão da água, a questão da circulação, a questão da utilização dos transportes públicos, a questão da energia, eficiência energética, etc. Em termos de propostas, e aquilo que se calhar seria de interesse principal para a escola se focar, era tentar fazer a formação dos nossos estudantes de modo a associar todas as vantagens que advêm da preocupação ambiental e com a sustentabilidade e também a preservação da biodiversidade para a melhoria da saúde das nossas populações. Isto porquê? Porque os nossos estudantes, portanto, têm componentes direcionadas especialmente para a comunidade e aí poderão ser bons agentes de mudança, bons agentes de educação ambiental e especialmente se estiverem formados e despertos para esta problemática e mais em especial aquilo que eles podem fazer e transmitir aos seus utentes. Porém, há um outro componente que tem estado um bocadinho, não direi se calhar esquecido, mas um bocadinho à parte, que é o que podem fazer os enfermeiros no seu todo, inclusive aqueles que trabalham na área hospitalar, para preservar todos os ecossistemas e tirar a mais-valia que advém daí para a saúde das populações. Coisas tão simples como, por exemplo, as encomendas de material que são gastas nos hospitais. Portanto, as equipas de escolha podem, por exemplo, terem atenção à origem desses materiais e o seu contributo para a pegada ecológica e também depois a forma como são eliminados ou reciclados. Nelson Brito, o seu doutoramento prevê novas oportunidades para os edifícios antigos urbanos
Explique-me porque é que é tão importante agir à escala da comunidade. Nós, por vezes, esquecemos que em cada comunidade, em cada vizinhança, todas as casas são muito parecidas. E ao serem parecidas, têm as mesmas vantagens, os mesmos inconvenientes, normalmente as mesmas necessidades. E, portanto, se nós juntarmos tudo isto num processo em que estudamos bem a solução e depois aplicamos essa solução em escala, temos poupanças muito grandes, quer de contexto, quer de estudo, quer de contratação de serviços, porque imaginem, o preço que é dado para intervir em 10 casas é muito menor do que o preço para intervir nessas 10 casas individualmente. Temos que ter em conta o custo de transporte de equipamentos, máquinas, pessoas, etc. Principalmente, as intervenções à escala da vizinhança dão uma capacidade de negociação que nós normalmente não temos como individuais. Portanto, a propósito é que uma escola de enfermagem pode ter uma horta ou bio. Portanto, obviamente, não pretendemos formar agricultores em agricultura biológica. O que nós queremos é que os nossos estudantes e também os professores e os outros elementos de atividade educativa tenham noção do que é uma horta ou bio e como é que ela pode ser funcionante, como é que pode funcionar, como é que podemos torná-la rentável e, inclusivamente, utilizá-la nas nossas casas ou também nos canteiros das nossas varandas. Acima de tudo isto, há uma outra questão, que é que os nossos formandos, que são muitos, não é? Nós formamos cerca de 360 estudantes por ano, que sejam agentes de divulgação deste conhecimento e que motivem os seus utentes para este tipo de cultivo sustentável e independente e preferencialmente sem contaminantes. Porquê? Portanto, dá-lhes mais resiliência, é promotor de uma alimentação saudável e, acima de tudo, a propósito da questão da recuperação dos ecossistemas, vai permitir que os espaços que estão desaproveitados ou abandonados no nosso território, e que são muitos, apesar de serem muito ricos ainda em biodiversidade, possam ser utilizados em proveito das nossas populações. Populações essas que serão utentes dos nossos estudantes. Portanto, se eles estiverem motivados para isso e souberem como é que isto funciona, penso que poderão proporcionar essa mudança necessária. Também relacionado com a horta, há outras questões, nomeadamente, por exemplo, a eliminação de resíduos, que neste momento estão a ir para os contentores de resíduos urbanos e que criam volume e custos para a comunidade, em que eles, sabendo, por exemplo, como se faz a compostagem, portanto, a título do exemplo que temos na horta ou bio, podem também replicar este procedimento e reduzir este impacto negativo na comunidade desses resíduos, que são muito úteis para fertilizar os solos. Um outro aspecto também está relacionado com esta pequena horta ou bio e que irá ser implementado, espero eu, brevemente, é a utilização na rega de águas das chuvas, portanto, ou seja, que a escola recupere parte da água da chuva e que utilize aí. E esse exemplo também faz falta na nossa população. E, portanto, havendo isso em funcionamento num pequeno microsistema, portanto, voltando à pergunta que foi feita, penso que poderemos ajudar muito o ambiente. Portanto, respondendo novamente, portanto, em termos estritos, no princípio, necessariamente não, mas em termos de exemplos com pequenos focos de desenvolvimento, a resposta à pergunta que foi feita é sim. Muito obrigada. Marisa, as nossas vidas mudaram-se. Obrigaram as famílias a sair dos shoppings e a voltar para o lazer na natureza. Talvez em 2012 era essa a sua ambição, não? Então, que desafios nestas novas formas de viver e lazer? Obrigada pela pergunta. Eu pego aqui, para responder à pergunta, pego nestas duas respostas que se complementam e relativamente ao tema que nos traz aqui, no restauro, se é a palavra restauro a melhor palavra para estes ecossistemas, para a década em que estamos, e pegando também no que o Nelson disse, de facto a nossa atitude perante a natureza tem que ser outra, deixar de ser extrativista. E ainda não tinha pensado na questão do restauro, e é muito curiosa por isto.
Nós estamos aqui à nossa volta, temos o indicador do que é que tem sido a utilização deste espaço nos últimos 80, 100 anos. Temos o que restou de um soto, portanto um ecossistema trabalhado pelas pessoas, num olival, e atrás de nós temos um eucaliptal. Mas na verdade é o solo e estas relações que existem no solo que ajudam a determinar as comunidades que cá estão em cima. E em função dessa perturbação também a nossa capacidade de recuperação dos ecossistemas vai ser menor ou menor. Paralelamente à pergunta e à resposta, quando estou com os alunos mais novos, para eles fazerem assim um clique e para nos ouvirem um pouco melhor, a palavra que comecei a usar é upgrade, porque como eles estão sempre nos upgrades das aplicações, e eu acho que temos que parar um pouco de nos recriminar sobre o que fizemos de errado nos últimos 40, 60 anos. Não sabíamos o que sabemos hoje sobre esta interdependência nos ecossistemas. Estávamos a falar ainda há pouco que o conceito de simbiose tem pouco mais de 100 anos. Portanto, sobreposto a esta coexistência, trabalhou-se mais o ser mais apto, que nos remete para uma competição. E apercebemos que não é o ser mais apto. Nós estamos muito interdependentes. E se há algo que esta pandemia nos mostrou, é mesmo esta interdependência. E que temos que fazer o tal upgrade e de perceber que se calhar temos que investir nos processos, um pouco como também estávamos aqui a mencionar. E porque sabendo um pouco melhor nos processos e a ir fundo no conhecimento básico, seja matemática, seja física, seja biologia, seja nas relações mais humanísticas, é ir a fundo no conhecimento, nesse processo e aplicar nos diferentes locais. Porque se há algo que também a evolução nos disse, é que também de acordo com as especificidades do solo, do clima, as comunidades também se desenvolveram de forma diferente no nosso globo. E nesse aspecto, olhando para aquilo que era o paradigma, não em 2012, mas em 2000, de como é que nós queremos viver as nossas cidades, porque nós temos recantos na nossa cidade absolutamente inspiradores, e qualquer cidade pode ser um microclima inspirador no que diz respeito à ligação à natureza. É um pouco isto, é nós termos a percepção do que cresce à nossa volta e o que nos pode ser útil, o que não nos sendo útil, sabendo que tem um funcionamento diferente, que acaba por ter um papel funcional na nossa saúde, porque felizmente começamos a recuperar o conceito holístico de saúde e nesta componente a aproximação à natureza está a ganhar espaço novamente neste conceito de saúde única, que é muito desafiante, e de termos esta noção clara da ligação à natureza, como é que isto nos proporciona não só o bem-estar, mas depois também este paradigma de novos alimentos. Nós temos discutido isto na base do metabolismo, não é? Porque passámos de recoletores a sedentários, e o que é que isso mudou em termos de paradigma de doença? Como é que as nossas doenças resultantes da nossa alimentação e da nossa vida sedentária se traduziram na doença crónica, que tem um impacto tremendo do ponto de vista económico. E, portanto, nós vamos ter que mudar. Portanto, e nesta relação de novos produtos com a natureza, obviamente que temos que criar valor, sem dúvida que temos que criar valor, mas é um valor que não assente no extrativismo, um valor que assente na justiça social, um valor que assente na nossa interdependência com os ecossistemas. É um desafio, mas é outro tipo de valor que nos estão a pedir para os próximos 30, 40 anos, se quisermos ter sociedades que conseguem prosperar. Porque senão são sempre desequilíbrios, tal como a história nos diz, que tivemos momentos de grande desequilíbrio, que tínhamos sociedades dominantes. Portanto, as sociedades que no fundo não tiveram as condições que a Europa teve, não vão conseguir recuperar o nível da Europa, não vamos ter que passar o tal upgrade, passar para uma consciencialização diferente da utilização dos recursos naturais. Com a nossa cidade, com Coimbra, era bom que nós conseguíssemos ter esta conversa com quem nos representa, porque de facto nós temos aqui indicadores. A cidade tem zonas belíssimas na zona periurbana e na zona urbana que poderiam aproximar os cidadãos
não apenas para usufruir da biodiversidade que existe, mas para praticar atividades com a natureza, na natureza, que se iriam reverter diretamente em saúde e bem-estar, nomeadamente na prevenção da doença crónica. E isso é algo que, na altura, em 2012, não era uma questão que eu tinha tão presente. Hoje em dia, quando nós vimos os valores de saúde mental, ou melhor, deterioração de saúde mental, emocional, doença crónica em adultos jovens, relativamente jovens, é ainda mais urgente. Então, estamos agora aqui também... Só pegar aqui uma coisa que é se devemos mesmo ficar à espera de quem nos representa, porque se calhar grande parte desse imobilismo que foi criado explica porque é que agora nos dizem que nós temos que comprar isto, temos que comprar aquilo e nós temos que simplesmente seguir. Eu acho que está na altura de nós começarmos a pensar o que é que nós queremos para nós, começar a preparar as coisas e depois exigir. Porque, por exemplo, até os americanos, que são altamente individualistas, muitas vezes se unem para arranjar um jardim, um parque que está lá ao pé. Porquê? Porque sabem que ao arranjar esse jardim, a casa deles passa a ter mais valor. Ora, se a casa deles é a reforma deles, há no seu egoísmo, há uma vantagem comum que interessa a todos. E, portanto, nós temos de deixar de estar à espera que alguém venha resolver o nosso problema, porque, infelizmente, sabemos que não vai acontecer, e começar a criar pequenos grupos, mais uma vez vizinhanças, começam a agir, a fazer qualquer coisa. Depois, quando são muitos, começam a ter alguma força e a obter, eventualmente, alguns resultados. Então, estamos a entrar numa nova era de salutogénese, não? Eu pergunto isto porque as novas abordagens de saúde mental, que estão tão prementes e urgentes neste contexto de pandemia, pós-pandemia, enfim, ainda não podemos falar de pós-pandemia, estas abordagens de saúde mental, elas vão beber nas abordagens antigas orientais, muito centradas na natureza, muito centradas no usufruto, enfim, das pequenas coisas, das coisas simples. Então, o que recomendariam para as famílias entrarem nestes processos de reabilitação, regeneração, restauração de ecossistemas? Carlos. Bom, eu tenho que falar um pouco na ótica, portanto, da escola, não é? Portanto, sobre isso, penso que em termos de famílias, portanto, eles podem funcionar como sistemas de integração dos seus membros e de divulgação da mensagem, portanto, aquela mensagem que temos estado aqui também a transmitir, e podem ter um papel fundamental no desenvolvimento desta nova era, portanto, que é uma era cujo caminho é inevitável. Portanto, se nós não seguirmos o caminho da sustentabilidade, será só uma questão de tempo estarmos pior que o que estamos hoje. A única alternativa é, efetivamente, que as famílias se envolvam nisto, portanto, compreendam em primeira mão o que é a sustentabilidade, que envolve muita coisa para além da questão ambiental, portanto, as próprias casas que constroem, o processo que também foi lá falado por causa da urbanização, que está a ser feita, portanto, destruindo habitats à volta das cidades, portanto, reduzindo a zona verde, limítrofe, com biodiversidade, e depois em detrimento de abandono da zona mais central, com casas em degradação. Portanto, isso não é um ambiente saudável. Portanto, quando alguém quer constituir uma família, eu acho que pelo menos uma das coisas que pode fazer é pensar se deve recuperar uma casa, se calhar até fica mais barata, ou construir uma casa nova, às vezes com mais custos, e aumentando esta situação de ocupação de solos que se calhar não era necessária. Bom, em termos, portanto, de participação dos indivíduos, portanto, dirigindo para a nossa comunidade escolar,
Portanto, e também pensando numa pergunta que já foi feita antes, por mim, portanto, eu gostaria que efetivamente de ver os nossos estudantes efetivamente mais envolvidos nestas questões. Portanto, acho que há já estudantes muito envolvidos, muito bem formados, muito ativos, mas penso que ainda são poucos. Portanto, a juventude hoje, e portanto, é aquela que está a pensar constituir família, ainda vê estas coisas um pouco à distância. Portanto, é aquilo que me parece, pelos dados que vou tendo conhecimento, vê isto à distância e não pensa que podem ter logo um papel ativo nesta questão. Eu acho que eles deviam informar, participar e usar o seu direito de voto mesmo em prol deste caminho. Até porque, quando voltando às questões da saúde, portanto, não há dúvidas que as evidências de hoje em dia apontam para uma conclusão muito óbvia. A saúde das populações, das famílias, dos indivíduos é melhor em ambientes que são mais saudáveis, onde há mais biodiversidade e onde há menos insalubridade ambiental. E, portanto, só por aí, por exemplo, para a enfermagem, eu acho que isto é um objetivo muito importante. Eu acho que nós devíamos aproveitar para dar tempo às famílias, porque na realidade, no caminho para cá, vinhamos a falar sobre coisas simples como se todas as famílias precisam de um carro elétrico. E uma das coisas que estivemos a discutir é, se houvesse alguém que levasse os nossos filhos à escola, filhos e filhas, à escola, um autocarro tipo como nós vemos nos filmes americanos, já imaginaram quantos engarrafamentos deixavam de haver, quantos acidentes à porta da escola deixavam de haver, as horas que as famílias ganhavam simplesmente por não terem que estar a competir para chegar antes das 8h30. E depois, com esse tempo, também conseguimos uma outra coisa, que era começar a explicar às pessoas que se calhar o que elas têm que dar à sua família não é o que aparece na televisão, mas sim exatamente mais tempo. Nós vemos ainda uma ênfase na questão material, todas as coisas que todos temos que ter, os filmes que temos que ir ver, os carros elétricos que temos que comprar, os painéis fotovoltaicos que temos que colocar no nosso telhado para mostrar que somos verdes, e esquecemos que se calhar é muito mais interessante para nós garantirmos que ali na nossa proximidade conseguimos fazer pelos que nos estão próximos, porque isso é uma forma também de termos segurança, mas também conseguimos fazer à escala daquela pequena comunidade, e eu acho que tem que ser mesmo assim, é a versão da aldeia. Temos que ir aos bocados, dentro do que nos é possível, ir caminhando num sentido comum. E portanto acho que antes de mais era tempo, temos que arranjar maneiras de dar tempo às famílias. Obrigada, Marisa. Pois, não poderia estar mais de acordo com isto que temos estado aqui a mencionar. Do ponto de vista de alguém que é bióloga, que trabalhou, que se especializou em ecologia e que agora está a trabalhar mais no campo da aproximação à saúde e em particular do metabolismo, é um bocadinho contraditório esta suposta evolução de estarmos no século XXI e vemos que estamos a desevoluir tanto no que diz respeito a tratar mal o nosso corpo. Porque é verdade que podemos ter os ginásios, é verdade que podemos ter um conjunto de infraestruturas disponíveis, mas falta-nos a ligação realmente àquilo que foi o nosso processo evolutivo, a ligação à natureza. E a verdade é que, se por um lado começamos a ter indicadores de bem-estar, indicadores de qualidade de vida, faltam-nos ainda parametrizar esses indicadores em termos aspectos concretos de evidência de saúde, mas mesmo os ecossistemas urbanos poderiam ser uma mais-valia nesse aspecto, porque as próprias pessoas com os médicos de família, fazendo as caminhadas semanalmente, diariamente, poderiam elas próprias ter a percepção de quanto é que estão a melhorar do ponto de vista da sua própria saúde. Carlos, uma das preocupações nesta década
têm sido os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. O que é que a escola tem feito sobre esta temática? Muito bem. Pronto. Há pouco tempo subscreveu a Carta dos Objetivos Sustentáveis, portanto, juntamente com outros estabelecimentos de ensino superior, e neste momento está a fazer grandes investimentos nessa área, nomeadamente, até a nível do novo plano de estudos, estar a integrar as temáticas em algumas unidades curriculares. Portanto, ainda é um trabalho de pouca dimensão, mas também o plano de estudos novo começou a ser implementado a primeira vez no primeiro ano e espera-se que tenha mais impacto para o futuro. Ainda dentro deste tema e da questão que temos estado aqui a falar nesta mesa redonda, portanto, devo também salientar o facto da UCP que eu pertenço, assim como também a professora Irma, que é a Unidade de Saúde Pública, Familiar e Comunitária, de comemorar todos os anos este dia, portanto, sinalizando várias atividades correlacionadas com o tema da Organização das Nações Unidas. E, portanto, efetivamente, devo destacar que sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já há alguns com considerável envolvimento da comunidade escolar e esperamos que no futuro esse envolvimento e desenvolvimento aumente. No que diz na parte mais familiar e na família como um todo, sejam elas as famílias mais biodiversas que felizmente também estamos a evoluir nessa diversidade familiar. O tempo, as relações humanas, a socialização no espaço de natureza, estas variáveis também por esta pressão que têm sido os estudos nesta área de ecologia a mostrar o quão compromete a vulnerabilidade dos ecossistemas na própria vulnerabilidade da saúde humana, seja ela mais próxima, fisiológica, quer depois a parte da saúde ambiental e como é que isto tudo está interligado. Discute-se neste momento essa ligação com a natureza como um serviço do ecossistema. Tem implicações que nós sabemos, porque depois é um serviço e que tem um valor e tem um número associado, tem. Mas novamente nós a criarmos pressão ao contrário e o melhor dos dois mundos. Para todos os efeitos, se nós conseguirmos lutar por um parque da cidade que tenha uma flora endémica e que permita ser um corredor verde e que só passa a roçadora agora em junho, e estamos ali a acompanhar entre janeiro e fevereiro todo aquele processo. E os miúdos veem primeiro as bolbosas, depois das bolbosas vêm os ranuncos onde há água ou começam a vir algumas gramíneas, e depois vem aquela explosão a partir de março, abril, como nós vimos agora, até ao final de maio, quando vem o calor e numa semana seca tudo e então temos que passar com a roçadora. E depois nós começarmos a ver que há uma abelha, há um grilo, há um louva-a-Deus, há um caracol, e toda essa acumulação, toda essa valorização, a verdade é que tudo o resto cai. O essencial e o acessório, naturalmente, qualquer um de nós nota o que é o essencial e o acessório. Entrar nisto como uma componente de valorização económica, porque todos nós vamos ter que ter indicadores também, preços de valores, eu acho que é um desafio muito grande. Do ponto de vista até da investigação básica, de criar ciclos mais longos, nós a verdade é que voltamos ao tal upgrade, não é? Porque nós vimos, a nossa geração veio um pouco dos ciclos rápidos, desde fora, não é? Os nossos pais, apesar de tudo aquilo ainda durava, e eu acho que, apesar de tudo, esta nova geração está disponível para os ciclos longos, está disponível para a roupa em segunda mão, está disponível para recuperar, é sensível à reciclagem. Agora é preciso que nós não adulteremos aquilo que é o propósito da reciclagem e como é que é o valor económico associado. Famílias, saúde das famílias, escola, serviços. Nós estamos aqui a falar mais do contexto urbano, mas viemos para uma zona rural. Estávamos a falar no carro, como é que nós nos afastamos da cidade de Coimbra e em 5 minutos estamos num rural interior. E como é que estes serviços deixaram de estar ali.
se calhar é preciso haver descentralização de alguns serviços, não é? Se calhar é preciso repensar o território de uma maneira diferente. Se calhar é preciso dar vida a outras áreas do território que foram despovoadas nos últimos 40 anos. É uma situação complexa, mas nós tivemos um projeto recente que mostrou que as famílias estão disponíveis a voltar. É preciso ter a escola, é preciso ter os centros de saúde, é preciso ter a estrada e as pessoas voltam. Porquê? Porque hoje em dia também a tecnologia nos permite, e a pandemia vai-nos mostrar isso, nós podemos gerir o nosso horário laboral de uma maneira diferente. Portanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade interessantíssima para nos aproximarmos da natureza, para termos o tempo em família. Mais ou menos, aqui não há rede ainda. Ainda estamos Pois. no século XXI É isso. e aqui não há rede. E portanto temos eólicas ali atrás, temos tudo para ter uma rede, mas como esta zona é pouco povoada, não interessa às empresas de telecomunicações, como não é um serviço universal, quase não temos rede. E portanto trabalhar no interior Exatamente. ainda não é possível. Ok, muito obrigada. Então, deixamos aqui algumas notas, alguns desafios e, na realidade, o que o foco para este Dia Mundial do Ambiente é vamos aproveitar o momento, vamos retomar o contacto com a natureza, vamos ser ativos e deixar de ser tímidos, assumir liderança de processos de base comunitária. E penso que podíamos acrescentar aqui, graças à presença dos nossos excelentíssimos convidados, podíamos acrescentar mais uma palavra que me é tão cara: a participação, a cidadania. Sem ela não é possível desenvolver projetos de base comunitária. Muito obrigada, até à próxima.